Marcos 2, do 1 ao 12. Amém? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Aleluias. Coloque a sua Bíblia aí no lugar, feche os seus olhos e vamos orar. Aleluias. Aleluias. Pai amado, Pai querido, obrigada por mais uma vez estar aqui nesse altar, no teu altar. Falando, Pai, para falar, meu Deus, da tua palavra que é santa, poderosa, maravilhosa. Obrigada, Deus, por estar aqui. É uma honra estar aqui. E é com muito temor, Pai, que eu estou aqui para falar da tua palavra. Tua palavra é, meu Deus, santa, poderosa e maravilhosa. E não é, meu Deus, de qualquer forma que falamos. E é, meu Deus, com muito temor e muita fé e muita expectativa no que o Senhor fará aqui nesta noite, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um que está aqui, de cada um que está em casa. Pai, no nome de Jesus, abre o céu sobre este lugar, Pai. Movimenta o céu sobre este lugar, Deus. Trabalha nas mentes, nos corações. Pai, nós sabemos que o Senhor está avivando a tua igreja. Então, Pai, que seja uma visita, Pai, íntima a cada um nesta noite, Deus. Visita cada um no particular nesta noite, Pai. Aviva cada um no particular nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, abra os olhos, Pai, espirituais. Abra os ouvidos espirituais, Deus. Abra a mente, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, eu já te agradeço, Pai, pelo que o Senhor fará aqui nesta noite. Pelo que o Senhor preparou para esta noite, Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu quero agradecer mais uma vez meus pastores, pastor Sami, pastora Débora, e pastora Sandra, pastor Júnior, meu marido, pastor Júlio, pastor Marcelo, gente, todos vocês. Obrigada, é uma honra estar aqui. Estou tremendo de novo. Já me falaram que nunca passa, não é fácil. E eu já quero falar para vocês que se conectem aqui com a palavra de Deus. Se conectem. Porque a palavra de Deus, a gente abre sempre a mesma Bíblia, mas a palavra dele nunca é a mesma para nós. A palavra de Deus, todas as vezes a gente pode ler ali 50 vezes, 500 vezes o mesmo versículo, a mesma passagem, que sempre tem algo novo para nós. Sempre tem novidade. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós geramos essa expectativa no nosso coração, a gente recebe. Eu já estava ali tão comovida, sabe, com a palavra aqui do pastor Júnior, com louvor e com tudo que o Espírito Santo já está ministrando na minha vida através dessa palavra há alguns dias. Eu até trouxe aqui esse cartãozinho da Fé do Impossível para contar meu testemunho para vocês. Porque para falar que a palavra de Deus, ela nunca é a mesma. O culto nunca é o mesmo. Nós não somos iguais. Nenhuma célula nossa é igual. Tudo é diferente. Deus fez tudo diferente, Ele não ia fazer um culto qualquer, repetido para nós. Quando eu venho aqui abrir o culto e eu falo para vocês assim, se conectem. Deus, esse culto é diferente, tem algo diferente nesta noite. É porque eu creio no meu espírito que Deus faz diferente a cada culto. Há 3 anos atrás, eu
eu tive um sonho que eu lutava com Satanás no sonho. E, enfim, naquela luta com Satanás, ele me atingia bem assim, nessa região aqui do abdômen. E ele destruía todos os meus órgãos. No final do sonho, uma voz me falando para procurar o médico. E aí eu procurei, eu vou resumir que o testemunho é grande. Falei com ela que queria fazer um check-up do intestino, né? Eu já tinha ido com essa convicção que eu queria fazer um check-up do intestino, porque no sonho ele destruía essa região. E no final do sonho a voz me falava para procurar o médico, né? E aí a médica falou, não, isso aqui que você está sentindo, não, isso não é nada não, isso é síndrome do intestino irritável, não é nada e tal. Você é muito nova. Eu falei, eu quero fazer um check-up do intestino. Ela falou, não. Aí eu tinha que fazer a coluna, e ela falou, esse exame é muito ruim, é muito desconfortável, o preparo é muito ruim. E apesar de, e sem falar que é um exame caro. Aí eu falei assim, não tem problema, meu convênio cobre, eu estou disposta a fazer o exame, eu quero fazer o exame. Aí eu insisti, ela não queria passar o pedido. Não tem problema, não vejo necessidade de você fazer esse exame e tal. Aí me passou o pedido, depois eu insisti bastante com ela, me passou o pedido, marquei o exame, fiz o preparo, bem ruim mesmo. E aí, no dia do exame, ela descobriu que eu estava com um pólipo de quase 4 centímetros no intestino e já estava ramificado. Esse pólipo já... E no mesmo dia, fizeram a retirada, é uma pequena cirurgia, né? Polipectomia, né, pastor Júlio? E aí fizeram uma mini cirurgia junto para poder tirar esse pólipo. E aí ela, logo no retorno, fizeram a biópsia e tal. E ela falou para mim, vamos repetir o exame daqui 6 meses, vamos ficar repetindo o exame, porque como estava ramificado, a gente pode crescer e tem que fazer outra retirada, né? E aí, daí 6 meses eu fiz de novo, não tinha nada, não tinha nem marca das ramificações. E aí, passaram mais 6, fiquei repetindo os exames, né? Graças a Deus, para honra e glória do Senhor, não tinha nada. E aí, passaram 3 anos, eu fui fazer exame de rotina recentemente de novo. E aí, de novo, tinha um pólipo no esôfago, um pólipo no estômago e um pólipo na vesícula. E já era outra médica, não era a mesma, e ela falou assim para mim, tem uma genética formadora de pólipo. Aí aquilo me chateou tanto, e eu fiquei tão arrasada. E ela falou assim, vamos marcar essa cirurgia para tirar essa vesícula. Você não precisa dessa vesícula. E ela tocou o terror. Já passa ali na recepção, vamos marcar com o cirurgião, precisa tirar, isso é grave. Você não tem noção do que é um câncer. Esse caso seu aqui, há 3 anos atrás, se você não tivesse descoberto hoje, você estava com um câncer grave, e nananã e tal. E eu saí de lá acabada, esqueci até onde estava meu carro. O rapaz do estacionamento do hospital precisou me ajudar. E aí, enfim, eu fiquei muito arrasada. E era uma quarta-feira. Nessa quarta, eu fui para a sede e, né, peguei esse cartãozinho aqui e falei, Deus, vou começar uma campanha. São 7... Eu estava lá, era quarta, mas eu queria firmar o compromisso na quinta, porque toda quinta eu estou aqui, né? Falei, Deus, serão 7 quintas-feiras. Eu vou começar essa campanha de 7 quintas-feiras, orando, jejuando e ofertando no altar. E eu rejeito isso na minha vida. Não quero fazer cirurgia, não quero mais isso na minha vida. Comecei a campanha naquele dia e eu estava disposta a pedir oração para o apóstolo no final, porque o apóstolo tem uma unção de cura tremenda, né? E aí a palavra aquele dia, ela foi toda sobre cura. E eu fui tão tocada no meu espírito ali, por isso que eu estou falando para vocês, se conectem. Não é uma oração aqui no final. Deus, o mover está sobre toda a palavra, sobre todo, a palavra de Deus é poderosa. E aí no final eu falei, eu nem preciso ir lá, Deus. Obrigada por essa palavra, eu já recebi a cura, eu não vou pedir oração para o apóstolo depois de uma palavra dessa. Só preparei uma semente, fui lá anotar, entreguei, selei ali, e depois ainda comentei com o pastor Júnior na descida e tal, ele foi e falou assim, nossa, ainda brincou comigo, nossa, vai ter que fazer cirurgia, cortar para todo lado. Eu falei, não. Aí ele brincou na hora, orou comigo depois no final, né? E fomos. E ali eu comecei a campanha, o Thiago começou junto comigo e ele orava, me ungia todos os dias à noite. O dia que ele ia dormir, eu acordava, ele falava, amor, você não vai me ungir hoje, não? E aí, me ungia todo dia orando comigo e tal. Gente, recentemente, semana passada, retrasada, eu fiz todos os exames de novo. Não tem nada no estômago, não tem nada no esôfago, não tem nada. Então, o que eu quero falar para vocês é que nós precisamos crer. Gente, fiquei emocionada, porque foi algo assim muito forte que eu vivi. Para mim foi mais uma vez, eu já vivi outras curas. E foi mais uma oportunidade que Deus me deu, mais uma chance. E assim, acreditem, não venham por vir para cumprir um protocolo. Não sentem aí, fiquem mexendo no celular. Às vezes os pastores estão aqui liberando pérolas.
Os ministros de louvor estão aqui liberando pérolas, levando um mover para a gente adorar aí. E às vezes a gente olha e as pessoas estão dispersas, ou está mexendo no celular, ou está desligado com a cabeça lá em Nárnia. Nós precisamos nos movimentar. Eu acredito que todo mundo aqui tem algo que precisa de algo de Deus. Nós dependemos completamente dele e a gente tem ainda áreas muito mais graves que a gente precisa, milagres, áreas da nossa vida que nós precisamos de milagres, de cura, da transformação do Senhor. Mas assim, se a gente não fizer algo diferente, gente, a gente não alcança. Para a gente alcançar o milagre, a gente precisa se movimentar. A gente precisa se movimentar. Então, vou acelerar aqui. A gente leu sobre a passagem do paralítico de Cafarnaum, que foi ali levado. Eu já ouvi essa ministração várias vezes, com foco para os rapazes que levaram, com o poder do relacionamento, com cuidado com as pessoas. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa passagem hoje foi a reação do paralítico em relação ao processo dele. Jesus, ele foi lá, ele perdoou aquele paralítico. Ele curou aquele paralítico. E eu aprendi aqui várias coisas nessa passagem, mas eu trouxe 3 pontos para compartilhar com vocês, que foram 3 pontos assim, que o Espírito Santo trabalhou muito na minha vida durante esses dias. Primeiro ponto é aprender a se levantar, pegar a sua maca e caminhar. Jesus falou para aquele paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E aí teve aquele questionamento dos fariseus e tudo. E Jesus falou: o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Então ele falou: levante-se, pegue sua maca e ande. E aí eu fiquei pensando, entrei nessa passagem e fiquei pensando, cara, quando a gente machuca um pé, a gente machuca uma perna, fica um tempo imobilizado. Quem aqui já viu alguém machucado ou alguém ser curado? Eu já vi paralítico ser curado, já vi ele se levantando e já vi ele saindo assim com medo primeiro, né, no início, com medo de levantar, meio cambaleando. Alguém já viu? Levantar assim, cambaleando, com medo de andar. Aí vira Jesus e fala assim para ele: pega sua maca e anda. Já pensou? A pessoa ele tá ali levantando com medo, cambaleando, né? Quem é bom em teatro, que é pastor Edu. Então, está levantando ali, cambaleando, assim, meio fraco, porque os músculos enfraqueceram de ficar muito tempo parado, né? Né, pastor Marcelo? E aí, levanta, cambaleando, e Jesus fala: pega sua maca e anda. E as macas antigamente não eram assim modernas como hoje, que fecha, fica pequenininha, carrega e tal. Eu fiz cirurgia, a menina ia lá em casa com a maca, levava a maca penduradinha, fazia massagem em mim e ia embora, tranquilo. Não era assim, não, era uma cama enorme. Era uma cama enorme. Então, pega sua maca e anda. Você que acabou de recuperar as pernas, está aí cambaleando e mole. E aí, isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção porque Jesus cura. Mas nós precisamos levantar, pegar a maca e caminhar. Nós só iremos ver a cura após levantar, pegar a maca e começar a caminhar. Porque, gente, o que valida a nossa cura é o nosso movimento. Se a gente recebe a cura e a gente não sai do lugar, como é que nós vamos ver que a gente foi curado? E eu vou dar o exemplo aqui do medo que eu tinha, que eu falei para vocês, já contei várias vezes que eu tinha fobia social. Só quem já teve fobia social sabe como é ruim. Gente, é um medo tão gritante de falar com as pessoas. É uma vergonha, parece que vai acontecer alguma coisa. Você é a pior das pessoas, sua roupa é a pior, sua fisionomia é a pior, seu cabelo é o pior. É horrível. Então, assim, era a coisa mais difícil que tinha eu relacionar com pessoas novas. Eu tinha muito medo de falar. Muito medo de falar mesmo, não falava. Para vocês terem ideia, quando Deus me deu uma palavra para gravar um pedacinho da minha história e postar, eu gravei 205... Eu demorei 1 ano para tomar coragem de gravar. E quando eu tomei coragem de gravar, eu gravei 205 vídeos para tirar 1 minuto, para gravar um vídeo de 1 minuto. Então, gente, para vocês terem ideia, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim, mas o que eu quero, por que eu estou falando de novo isso para vocês aqui? Porque se eu não tivesse gravado 205 vídeos para tirar 1 minuto, depois continuado, gravado 200, 150, 100, 50, 30, 20, 10, para tirar 1 minuto, eu não ia estar hoje gravando um vídeo de 1 minuto para tirar 1 minuto.
Porque Deus me deu a cura e eu recebi a cura várias vezes, mas eu demorei para me movimentar. O que valida a nossa cura é o nosso movimento. Se aquele paralítico não tivesse levantado, começado a andar cambaleando mesmo, igual eu já vi curar assim do meu lado. Andar cambaleando mesmo, porque a perna está fraca. O músculo precisa fazer fisioterapia, fortalecer. Se a gente não levantar, tomar coragem e ir cambaleando mesmo, a gente não vai ver a cura, talvez a gente não vai nem perceber que ela chegou. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que nós temos vivido aqui tempos extraordinários, recebido palavras aqui poderosas. Poderosas. Eu já fiz campanha aqui, gente, para o meu casamento. Eu fiz campanha para engravidar. Eu tinha uma palavra que eu não podia engravidar depois do João. Por um vírus cancerígeno que eu tive no útero. Então, eu fiz essa campanha de 3 meses para engravidar do Gabriel. Engravidei do Gabriel. Já fiz essa campanha pelo meu casamento. Já fiz essa campanha pelas nossas finanças. E hoje eu fiz essa... E agora... Eu ainda estou nessa campanha, mas com 3 semanas eu recebi a cura. Porque não pode ser mais um processo. Não pode ser mais uma campanha, não pode ser mais um culto, não pode ser mais um louvor. A gente tem que parar de ficar, assim, em Nárnia, quando a gente está recebendo aqui alimento rico, alimento forte, alimento sólido, alimento poderoso. E o que eu quero chamar a sua atenção é que talvez você já recebeu a sua cura. Mas pela dor de levantar, dificuldade de levantar da maca, você ainda não viu. Talvez você ainda não viu, não percebeu a sua cura. Que você não se disponibilizou a viver o processo. A cura no casamento, a cura nas finanças, a cura na vida emocional. Muita gente vem aqui, pede um milagre por casamento, pede oração pelo casamento, mas não faz nada diferente no dia seguinte. O se movimentar, o movimentar e carregar a maca, muitas vezes é engolir o nosso orgulho e fazer diferente o que a gente não fazia. Se pecava, não peca mais. Se falava mal das pessoas, não fala mais. Se desonrava as pessoas, não desonra mais. Para maridos e esposas, se eu não cuidava do meu marido, se eu não cuidava da minha casa, se eu não cuidava dos meus filhos, passe a cuidar. Passe a dedicar aquele momento precioso que sobra, sabe? Aquele tempo livre que sobra. Ao invés de usar ele para o celular, para as redes sociais, para os joguinhos, para os filmes. Investe em fazer o seu cônjuge feliz pelo menos uma vez na semana. Né, pastor Júlio e pastora Keila? Investe. Investe. Como é que você... Talvez Deus já liberou a sua cura no casamento. Mas você continua fazendo as mesmas coisas. Talvez perdendo tempo, jogando tempo fora. Pecando, olhando para outras mulheres, olhando para outros homens. Acessando pornografia. Fazendo coisa errada. Não vai viver a cura. Recebeu a palavra de cura, mas não vai viver a cura. Recebeu a palavra de cura no emocional. Gente, eu posso falar de emocional, porque eu sempre fui muito atacada nas emoções. Eu sempre fui muito atacada na mente, nas emoções. Assim, muitas coisas. Agora, o que está acontecendo? A gente estava no GM ontem e o pastor Júnior falando assim... Quando a gente se submete, quando a gente busca mais a Deus, quando a gente se encontra mais com Deus e recebe mais o DNA de Deus, a gente vai deixando esse da terra, né? Né, pastora? E aí, o que vai acontecendo é isso. Por que a gente é tão atacado nas emoções? A gente está com o DNA da terra ali, o DNA machucado. De tantas coisas que a gente viveu, o pecado que a gente carregou, a maldição que a gente trouxe. O DNA da terra. Quando a gente começa a se render a Deus, como a pastora Débora ministrou aqui domingo, quando a gente começa a se prostrar, a casca do mundo vai soltando. A casca do mundo vai soltando e a gente vai melhorando. Só que o que acontece? Nossa lembrança está aí. O banco de dados da memória está aí. Se não for todo dia, volta aquela emoção, aquele desejo, aquela desistência.
aquela depressão, aquela tristeza aguda. Isso volta. Tem que ser constante. O se render a Deus tem que ser constante para a gente perder essa casca. Eu, por exemplo, se eu não estiver na presença de Deus, eu fico insuportável. Nem eu me aguento. Então, continuando. Segundo ponto da história desse paralítico que nos ensina a tomar atitude. Não desistir com as dificuldades. E aí eu já falei para vocês que eu fiquei imaginando esse rapaz há algum tempo que não andava, levantando sozinho, ainda tendo que carregar a maca. Mas a Bíblia não nos fala que ele desistiu. A Bíblia não fala que ele levantou, se cansou, ficou difícil ali e ele voltou. A Bíblia fala que ele foi para casa e todos gritavam atônitos ali, estarrecidos com o que Deus fez. Com o milagre que Deus fez. Não fala, a gente não tem nessa passagem aqui um testemunho de que ele voltou e caiu na maca. Então não desista com as dificuldades. A palavra que eu tenho para você hoje é que não desista do processo se estiver doendo. Não desista. Eu já desisti várias vezes de vários processos que Deus me colocou. Só que quanto mais a gente desiste, que a gente cai de novo, para levantar é muito mais difícil. Dói muito mais. Gente, eu já dei tanto trabalho para Deus nesses processos de cai e levanta, de cai e levanta, de cai e levanta. Até eu decidi que eu queria continuar andando, mesmo doendo. Mesmo com dificuldade. E cada vez que eu permaneci, essa vez eu consegui permanecer uma semana. Essa vez eu consegui 2, essa vez eu consegui 3. Eu falava, Deus, graças a Deus, eu estou conseguindo mais tempo permanecer de pé. Permanecer com o devocional. Permanecer longe longe de mirar, explodir, longe de determinadas coisas. É permanecer. Não desistir na dificuldade. Não desista do seu casamento porque está difícil. Não desista de você, porque você é precioso, você é preciosa. Deus te ama muito, tanto que deu seu Filho unigênito para te salvar e para me salvar. Tantas vezes eu já desisti de mim. Muitas vezes eu já desisti de mim. E eu virava e falava, cara, Deus, tem jeito para todo mundo, não tem para mim. Tantas vezes eu falava, Deus tem jeito para todo mundo, Deus não vai ter para mim. Tiago já me ouviu falar isso. Não desista de você. Não desista de você. Só toma coragem, levanta e pega a sua maca e anda. O que é a sua maca? Muitas vezes a nossa maca é algo que a gente está esperando Deus tirar de nós para a gente se levantar. Depois que Deus tirar esse mau humor, esse mau gênio de mim, eu vou exercitar o ministério. Depois que Deus tirar isso aqui de mim, eu vou cuidar das pessoas. Depois que Deus tirar esse vício, essa vontade minha de fazer tal coisa aqui, eu vou tomar uma posição. Não é assim. Você pega a sua maca e vai. E quanto mais você se conecta com Deus, o peso da maca vai ficando leve. Quanto mais você se conecta com Deus, a maca vai ficando leve. E outra coisa, gente, sabe até onde esse rapaz levou a maca? Eu acredito que até a casa dele. Jesus mandou ele ir para casa. Claro que ele não ia para casa, chegar em casa, tomar banho, comer, tarará. Eu saía andando com a maca. Ele não ia sair andando com a maca. O que Jesus quer de nós é que a gente tome a atitude de levantar, pegar a maca e sair andando. Recentemente eu fiz uma oração e falei assim, Deus, espera eu vencer esse mau gênio aqui, espera eu vencer isso aqui que me estressa demais, para eu exercer esse ministério aqui. Deus me ajuda, espera. Sabe o que Deus sabe que o Espírito Santo me respondeu assim, audivelmente? A minha graça te basta. E eu fiquei um mês nessa passagem. A minha graça te basta. Paulo fala lá em Coríntios que para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi dado a ele um espinho na carne. 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse dele. Sabe que o Senhor respondeu? A minha graça te basta. Isso ficou tão impregnado em mim que eu falei, tá bom, Deus, eu vou. Tá bom, Deus, eu aceito o processo.
Eu já falei que para vocês, eu já testemunhei tanto aqui para vocês das dificuldades que eu tenho, que eu já tive, que eu tenho às vezes com alguns processos. Falei, tá bom, Deus. Tá bom, Deus, a tua graça me basta. Eu fiquei 1 mês repetindo isso. Todo dia meu devocional era essa parte de 2 Coríntios. Todo dia eu lia, todo dia eu falava, Deus, sua graça me basta. E quando eu estava com raiva, quando eu estava nervosa, irritada, mal-humorada, a tua graça me basta, a tua graça me basta. E aí vinha a batalha na mente, não, mas como assim você vai fazer isso assim tal? A tua graça me basta. O Senhor já falou que a tua graça me basta. Eu não vou mais retroceder, não vou voltar para a maca. Eu vou caminhar com a maca até que a maca fique leve. Amém? E é isso que eu declaro na vida de vocês. Caminhe com a maca até que a maca fique leve. Um espinho na carne, gente, o que é? Se eu estou conectada com Deus, eu sou suportável. Se eu não estou, eu sou insuportável. Então eu preciso me conectar com Deus diariamente para eu ser suportável. É isso. Isso aqui é difícil demais, isso aqui dói muito. Eu não suporto fulano de tal, não suporto fazer isso. Tenho medo de fazer isso. Se o espinho na carne, se a graça de Deus nos basta, se nós nos conectarmos com Ele, o espinho não vai furar. Só vai furar se a gente estiver longe de Deus. O que é o espinho? A dependência. Eu preciso depender dEle. Se Ele tirar o espinho, eu não vou depender. Vai ser nossa autossuficiência. Então, o espinho é isso. Eu sei que sem Deus eu não presto. Tiago não me aguenta, os meninos não me aguentam. Eu sei que sem Deus eu não presto. Então eu preciso o quê? Eu preciso me render todo dia um pouquinho. Todo dia render mais um pouquinho, até que solte a casca. Até que solte esse temperamento lá da minha genética. Até que solte coisas que eu não gosto e que desagradam as pessoas. Isso é com todo mundo. Nós temos essa casca mundana nojenta. Se a gente não se render diariamente. Mas não é simplesmente vir aqui, ouvir uma palavra e depois não fazer nada. A pastora Débora liberou essa palavra tremenda aqui domingo. Muito forte sobre o trigo e o joio. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, só para você pensar. O que você fez na segunda? Você pelo menos orou relacionado a essa palavra que você recebeu domingo? Deus, que eu seja como o trigo. Me ajuda, Deus, a ser como o trigo. Que se rende cada dia mais. O que você fez na segunda? Você pelo menos falou assim, Deus, hoje eu começo a ler tua palavra e me conectar com o Senhor. A separar alguns minutos do meu dia e orar todo dia. Para eu me conectar mais com o Senhor. Pensa aí. Porque não é simplesmente vir aos cultos. O culto aqui é uma unção conjunta que só flui na comunhão. Aqui é poderoso. A presença de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Aqui Ele realiza prodígios e milagres e aqui a gente se alimenta. Tem um direcionamento do que a gente vai fazer durante a semana, mas não pode ser só aqui quinta e domingo. Não pode ser só aqui quinta e domingo. Senão a gente fica esgotado. Senão a gente fica cansado. A gente precisa se posicionar em relação às palavras que a gente recebe nesse altar. Então, o terceiro e último ponto da história desse paralítico que nos ensina a superar. Não espere ninguém carregar a sua maca para você. Tinha muita gente naquele dia ali com Jesus, em Cafarnaum. Ele podia ter olhado para alguém, que ele viu aquele paralítico ali, tinha acabado de levantar da maca. Podia ter falado com algum assim, leva a maca dele. Fulano de tal, leva a maca dele. Tinha muitos homens com ele. Homens que levaram ele e passaram ele pelo telhado. Eu já fiquei imaginando essa cena na minha cabeça. Provavelmente eles devem ter amarrado ele ali e tal, para passar ele pelo telhado. Subir a escada com ele na maca. E eu pensei, rapidinho deve ter sido sem a maca. Depois eu vi, não era sem a maca. Jesus falou com ele, levanta, pega sua maca e anda. Ele estava lá dentro com a maca. Jesus mandou ele carregar a maca. E Jesus quer que nós carreguemos nossa maca. A maca é sua. O problema é seu. A responsabilidade é sua. Não é do seu marido, não é da sua esposa. Não é dos pastores, não é do seu discipulador. Os pastores estão aqui para nos ajudar, nos dar um direcionamento. Os discipuladores também estão para acompanhar. Mas a responsabilidade de carregar a maca é nossa. É minha, é sua. É nossa. Nós recebemos a ajuda
direcionamento, mas tem que ter essa conexão nossa com Deus. Deus nos fez para comunhão com Ele. Deus nos fez para comunhão com Ele. Quem aqui já percebeu que o dia que você não tem comunhão com Deus, seu dia é mais difícil? Eu já. O dia que a gente não separa o nosso momento com Deus, o dia é mais difícil. O dia é mais complicado. E se for um momento corrido, é mais ou menos. Mas quando é aquele momento que a gente tira e fala assim, hoje eu fiz meu devocional top. Caprichadão. Fiquei um tempão aqui com um fone de ouvido bem alto no ouvido, porque eu faço devocional assim. Eu coloco o fone de ouvido aqui na hora do louvor, eu fico ouvindo o louvor bem alto. Então, o dia que eu faço ele completinho, que eu coloco o fone de ouvido, fico ouvindo meu louvor, depois eu leio a Bíblia, depois eu começo a ler, adorar. Aí eu falo, o dia hoje está fluindo, está muito bom. É assim. É assim, a gente precisa se conectar com o Criador. Porque senão a gente não consegue carregar a maca. Jesus diz para ele, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. A responsabilidade é sua, a missão é sua. Você vai vencer levantando, andando e levando essa maca com você. E não se entristeça, porque não vai ser a vida toda. Acredito que o percurso é pequeno. Cafarnaum era uma cidade pequena e Jesus falou com ele, vá para casa. Pegue sua maca e ande até a sua casa. Tem uma esperança no fim do túnel. Está difícil aí carregar essa maca, mas é por pouco tempo. Quanto mais a gente fica caindo e levantando, o tempo fica mais postergando, o tempo vai aumentando. Então não empurre a sua obrigação, não empurre mais a sua maca para não terceirize mais a sua maca. Carregar a maca ajuda a fortalecer os músculos. Nos treina para cuidar das pessoas. Carregar a maca do meu medo, de começar com 205, 200 e tal, foi me deixando mais forte, mais corajosa. E aí eu comecei a compartilhar da minha cura com outras pessoas. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas. E aí eu comecei a ouvir de outras pessoas, uau, isso aqui agora eu estou começando a melhorar nisso. É carregando a maca que a gente vai vencer. A gente carregar a maca é um ato de fé. Falar, Deus, eu vou assim mesmo. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E eu vou já te perguntar, o que é que você tem aí no seu coração? O que é que Deus já te chamou para fazer? E que você está esperando Deus tirar a maca para você fazer? O que é que Deus já mandou você fazer? E que você está só assim, depois que acontecer isso, eu começo. Depois que acontecer isso, eu começo a discipular. Depois que acontecer isso, eu começo a servir na igreja. Depois que acontecer isso, eu começo a fazer devocional. Quando eu tiver mais tempo, eu começo a ler a Bíblia. O que é que Deus já te chamou para fazer e que você está postergando? Esperando, se sabotando. Esperando Ele tirar a maca. Deus te dá a cura. Deus tira seu problema ali. Mas quem tira a maca é você. É você quem pega ela e carrega. E hoje, eu já te fiz essa pergunta e você já deve ter pensado aí. O que é que você há muito tempo tem que fazer que você não toma atitude? E eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesta noite. Fecha os teus olhos nesta noite. Aleluias. Aleluias, 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 aleluias. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor traga agora, meu Deus, a mente dos meus irmãos, Pai. Toda a missão, tudo que o Senhor já mandou eles fazerem. Traga a cura que eles já receberam. Que o Senhor já liberou, Pai. Mas que faltou a fé, talvez, para caminhar. Que faltou a força, talvez, para caminhar, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos a levantarem nesta noite, Pai. Eu oro pelo mover, Pai, em nome de Jesus, por um mover na tua casa, na tua igreja. Que o teu povo se levante, Deus, da maca. Que se levante, pegue a maca e ande nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nenhum culto é igual, nenhuma palavra é igual, o teu mover não é igual. E o Senhor está aqui, o teu Espírito está aqui.
E o teu Espírito quer avivar cada um no particular. E o teu Espírito quer transformar cada um no particular. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, constranja. Espírito Santo, constranja cada um nesta noite. Constranja, Espírito Santo, manifesta a cura. Aquele Espírito Santo que sente tristeza, que se sente incapaz, que sente, meu Deus, com medo de fazer o que o Senhor determinou. O que, meu Deus, só não quer mesmo, porque não gerou amor ainda pelo chamado. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que haja uma transformação na mente nesta noite, Deus. Que haja uma transformação na mente nesta noite, Pai. E que os teus filhos decidam, Senhor, meu Deus, andar, Pai. Dar um passo atrás do outro, por mais que doa. Continuar, meu Deus, no processo, por mais que doa, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te convidar nesta noite a fazer algo diferente. Você que decide levantar hoje, carregar a sua maca, que talvez Deus já mandou você levantar e carregar há muito tempo, vem aqui para o altar.